Boa noite, povo. Desculpa o atraso aí, que deu problema técnico, mas já estamos aqui com a nossa live aqui. Tem um montão de gente perguntando. Quero pedir desculpa aí. Boa noite para vocês, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje eu, Jefferson Machado, e meu irmão Raiz André Guimarães, estamos aqui em mais um Diálogo da Esperança. Esta semana é uma semana de reflexão ecumênica, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, organizada pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, que tem como tema Gentileza gera gentileza. Nós vamos além. Vamos debater um pouco o ecumenismo, mas vamos tratar como fundo principal o diálogo interreligioso, que é mais complexo. Porém, antes, vamos escutar a palavra. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Será que temos meditado... Marcos capítulo 9, 38 a 42, né? Será que temos meditado realmente sobre esse texto? E se não meditamos sobre quem fala da mesma mensagem que nós, imagina aos que falam de outras divindades. Fala aí, pastor André, boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem, Frei Vitória. Paz e bem, André. Que alegria. Maravilha a gente poder se encontrar aqui. Nos encontramos já em outras frentes já, né? Que bom, que maravilha. E maravilha nós estarmos juntos aí. Dá boa noite aí, paz e bem para os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, e vai ser uma noite de maravilha. Sem dúvida. Legal. Então, a gente, para tratar do tema espiritualidade franciscana e diálogo interreligioso, estamos recebendo aqui o nosso grande amigo Frei Vitório Mazuco, que é religioso da Ordem dos Frades Menores da província da Imaculada Conceição do Brasil, graduado em Filosofia e Teologia pelo Instituto Teológico Franciscano, mestre em Teologia com especialização em Teologia Espiritual pelo Pontifício Ateneum Antoniano em Roma, na Itália. Além do mais, é professor de uma série de cursos e prega retiros por todo o Brasil. Querido Frei Vitório, boa noite, paz e bem. Dá um próprio pessoal que está todo mundo aí nervoso para te escutar, rapaz. Meu zap não parou. Isso. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Raiz André. Paz e bem a todos que estão acompanhando, né, esse momento, né, nos Diálogos da Esperança. É uma alegria estar aqui com vocês e um assunto tão emergente, tão necessário, né, tão atual, e sobretudo nesta semana, né, a Semana da Unidade dos Cristãos. Que maravilha a gente poder realmente perceber que os caminhos que levam a Deus e os caminhos que levam a toda a relação humana hoje são pontuados pela riqueza da pluralidade, né? Então não tem como a gente não trabalhar esse tema hoje aqui, né? Bom. Ótimo. Mas aí, Frei, vamos falar um pouquinho de você. Pois não. O que te levou a ser frade franciscano e o que te encanta nessa caminhada? Então, eu faço parte de uma geração que começou muito cedo, né? Eu comecei o caminho franciscano com 7 anos e meio de idade e entrei no seminário com 11 anos, né? Com 7 anos e meio de idade, se você perguntasse para mim, olha, você tinha vocação, sabia o que era franciscanismo, sabia o que você estava buscando e procurando, eu digo que não, né? Não tinha como, não tinha ideia de se era uma questão vocacional, se era uma questão realmente de compreensão que eu estava sendo chamado para alguma coisa. Não, com 7 anos e meio de idade, não. Mas o que aconteceu? Entrou na minha casa, né, para dar a bênção na família, trazendo 2 sacolas cheias de folhinhas do Sagrado Coração de Jesus, aquela do bloquinho, né? Uhum. Entrou na minha casa um velho professor que já estava praticamente assim aposentado de Petrópolis, que veio aqui em São Paulo tratar de uma doença grave que ele tinha. E aí ele
foi se recuperando aos poucos, se tornou capelão de um convento aqui em Campo Limpo Paulista, que é muito próximo a Jundiaí, é o lugar onde eu nasci. E ele, então, nesse período da sua convalescença, ele não quis parar. Então, ele começou a fazer um trabalho que ele chamava a Pastoral da Boa Palavra. E aí ele ia para as casas, abençoava as casas, entregava aquela folhinha do bloquinho e incentivava as famílias a lerem as pagelas à noite, né? E ele entrou na minha casa, e eu fiquei impressionado, aquele homem já com uma certa idade, com aquele hábito marrom, uma transparência de uma bondade, assim, impressionante, e eu fiquei encantado com ele, com a pessoa dele, né? E quando ele terminou de fazer a bênção da casa, eu fiquei, assim, extasiado, né? Eu falei, olha, eu queria ajudar o senhor. Ele falou, então você carrega as 2 sacolas, eu vou continuar aqui benzendo a rua. Então lá fui eu com as sacolas da folhinha. E é muito engraçado que as coisas têm uma lógica na história, porque muitos anos depois eu fui diretor editorial da Vozes e editor da Folhinha. Olha só como é que pode, né? E aí eu segui a rua com ele e no final do dia terminamos de abençoar as casas, ele fez todo aquele trabalho de reunir a família que ele ia encontrando ali. Aí eu falei, olha, no dia seguinte eu falei, eu quero continuar com o senhor, né, ajudando. No dia seguinte, ele apareceu já de uma charrete, com umas caixas de folhinha, e aí terminamos o bairro, né? Terminamos o bairro. E aí eu falei, olha, mas eu queria continuar com o senhor. Eu falei, então você vai ser meu coroinha. E eu nunca me esqueço que ele falou assim, olha, perto do altar, perto do Altíssimo. Só que eu pensava que ele fosse me ajudar, assim, ao serviço do altar. Mas ele me deu uma formação muito integral, sabe? Ele me ajudou a ser pessoa, me ajudou a dar uma formação como menino, como adolescente, começou a me ensinar música, começou a corrigir meu português. Ele era alemão, aprendeu o português desde o início ali, gramatical, porque era a língua diferente para ele, né? E ele falou, olha, vocês aqui no Brasil falam muito mal a própria língua, então eu vou ensinar português para você. Começou a me ensinar português, e começou a me ensinar como falar em público, sabe? Uma coisa, assim, impressionante. E eu fui coroinha dele até os 10 anos e meio. Foram 3 anos, 4. Aí eu falei, olha, eu queria ser igual ao senhor. Então eu vou levar você para o seminário. E eu fui. Também sem ter consciência de que eu estava num caminho vocacional. Mas eu fiz todo o ensino fundamental sendo conduzido por aquela vida seminarística, como se eu me sentia num colégio interno. E foi no final do ensino fundamental que eu falei, puxa vida, acho que é isso que eu quero mesmo. E estou aqui até hoje, né? Eu tenho 45 anos de vida religiosa franciscana, 41 anos de sacerdócio, né? Então, eu penso assim, a minha vocação começou com um modelo vivo, sabe? Eu me encantei com uma pessoa, me encantei com um frade, e aí deu no que deu. O exemplo é melhor, né? O tudo, exemplo é melhor tudo. muito do que a palavra. Ele foi uma grande referência para mim, uma grande referência. Legal. Isso. Vamos lá para a próxima, então, Frei. Vamos lá. Vai fazer aí, André? Eu faço aqui. Vai contigo. Por que nós cristãos devemos manter o diálogo com outras religiões? Esse diálogo deve ser só com denominações cristãs ou seria com todas as religiões? Olha, há muitas verdades presentes no conjunto das religiões do que no dogma isolado de cada uma delas. Então, nós não devemos viver só a dimensão do ecumenismo, que é o diálogo com as religiões que professam o mesmo credo. Hoje, como eu dizia, os caminhos que levam a Deus são realmente pontuados por uma pluralidade. Então, o grande paradigma do mundo contemporâneo, hoje, ao meu ver, é a pluralidade dos caminhos que levam a grandes desafios, né? Então, não é mais possível pensar que uma religião, né, uma religião sozinha, ela é capaz do quê? Capaz de dizer que ela tem uma única tradição e que ela pode dispor sozinha de uma verdade única sobre uma experiência religiosa e sobre Deus, né? Então, eu penso que é o conjunto de todas as religiões que hoje vão mostrar qual é uma identidade do... Agora, religião é apenas um fragmento de quê?
né? É apenas um fragmento de uma busca insaciável de um mistério de Deus, da vida, de compreensão da existência, de compreensão do humano. Agora, cada religião, ela é portadora de uma singularidade específica, né? E então não há como não reconhecer a importância hoje do diálogo interreligioso no tempo atual. Agora, isso não é muito tranquilo, não. As tradições religiosas, sobretudo, eu percebo isso, né? Os segmentos cristãos têm muita dificuldade em reconhecer a positividade do diálogo interreligioso e criam resistência, sabe? Até um certo desconforto. Eu trabalho muito nessa linha do diálogo interreligioso e sinto isso, né? E cria um desconforto nas identidades já instauradas, porque se entende únicas e vamos dizer assim, exclusivas, né? Então, o pluralismo religioso, que hoje tem essa grande evidência do diálogo interreligioso, não deve ser abordado como algo negativo ou problemático, né? Mas como uma expressão fortíssima, né, de que está acontecendo alguma coisa diferente no mundo e que nós precisamos da diversidade das culturas, da diversidade das religiões, da diversidade das experiências, né? E nós precisamos, o mundo hoje tem essa pluralidade tão grande, e porque nós temos que encontrar vários caminhos para a riqueza de uma grande verdade. Deus não está na monotonia das uniformidades, sabe? Não está, sabe? E ele mesmo não se repete. Então, a beleza da unidade, das diferenças, está aí presente em todas as obras maravilhosas que nos circundam, né? Acho que isso também vai inspirar muito Francisco de Assis, né? Que consegue perceber na beleza das obras todas esparramadas da criação, né? Uma vertente necessária de um Deus que não retém nada para si, entregou isso para todos, né? Então, Deus é tão rico, tão expressivo, tão acima de determinações para poder ser esgotado na sua plenitude por uma determinada tradição ou experiência religiosa, né? Eu acho que aí que está também essa dimensão franciscana da vida, né? Então, é por isso que eu repito, acho que o grande paradigma pós-moderno no que se refere à dimensão religiosa e espiritual é realmente esse, né? Há mais verdades no conjunto de todas as experiências religiosas, de todas as religiões, do que realmente na verdade isolada de uma só, né? Então, existem aspectos bons, verdadeiros, surpreendentes, nas múltiplas formas, né, de se fazer presente na humanidade essa compreensão do que é o caminho da espiritualidade, o caminho da religião, né? Então, eu acho que nós temos que partir para esse caminho. O ecumenismo é importante, sim, né, entre as religiões que têm a mesma linha, o mesmo credo, mas hoje é o grande momento do diálogo interreligioso. Então, em cima disso, Frei, vou ler aqui, André, rapidinho, aquela matéria que eu te mostrei, que o Frei falou da dificuldade do diálogo e tudo mais. Então, hoje, Frei, por acaso saiu uma matéria no UOL, que tem o título de Nação de Jesus. O subtítulo é Fuzis ungidos e grafite gospel em muros da comunidade. Para a facção do Rio, a lei do tráfico é a lei de Deus. E lá no meio, a Delegacia de Crimes Raciais e Delito de Intolerância ele dá assim, uma amostra do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ele diz assim, o delegado, a delegacia foi inaugurada em dezembro de 2018, com efetivo de 11 policiais, tendo à frente o delegado titular Gilbert. Segundo a análise feita por ele, intolerância religiosa corresponde a 1/4, 26% das ocorrências registradas. A maioria, 39%, está relacionada à GLBT-fobia, 29% a racismo e 6% a xenofobia, em geral contra argentinos, bolivianos e angolanos. No universo da intolerância religiosa, as questões envolvendo o tráfico ficariam em torno de 3%. O grosso se dá no ambiente familiar. O varal fica no campo de guerra. Uma pessoa estende uma roupa branca de ritual, a outra vai lá e mancha ou recorta a roupa, dizendo que é do diabo.
Outra reclamação frequente é entre vizinhos. Começa por causa do barulho de culto e dali descamba para a agressão física. As religiões mais atacadas são as de matriz africana, mas não são as únicas, tendo registro de vítimas evangélicas, micanas e outras. É interessante estar falando, porque ele está deixando claro que isso é um problema que está afetando até famílias, né? A questão de não entender que o outro tem direito de escolher o caminho. E nessa matéria, eles falam sobre a questão que os criminosos estão expulsando das comunidades todos os pais de santo e os religiosos que são responsáveis pelos terreiros de candomblé, Umbanda, em nome de um Jesus e usam bandeira de Israel, uma coisa parecida que a gente tem visto aí em Brasília, né? Então, assim, muito de expulsar e tirar esse pessoal. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Cidade pequena não, cidade grande, né, com vários tempos de religiões diferentes, a gente está vivendo isso. Só para elucidar que você falou isso, a questão de que a gente não consegue conviver com o diferente, né? Mas fala aí, André, você ia falar alguma coisa? O que eu acredito, e aí, Frei e Jefferson, fica muito nítido que as pessoas têm medo de conviver com as outras, né? Eu ouço muito dizer que, mas você, de dialogar e tal, isso vai perder a sua fé. Não perde, pelo contrário, fortalece mais a minha identidade, fortalece mais a sensibilidade de compreensão, de percepção, de me fazer uma pessoa melhor. E, infelizmente, hoje, né, existe um sectarismo e que acaba ganhando uma base fundamentalista que acredita que o diálogo, na verdade, é uma disputa por conversão. E não é. Pelo contrário, a promoção da vida é serviço. A gente vê o próprio Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, Dalai Lama, pessoas que caminham na agenda da promoção da vida e que, através da religião, convocam os religiosos a tomar uma posição em defesa da causa comum. Exatamente. Então, a gente percebe hoje que o medo faz com que as pessoas percam a beleza de conhecer o outro, de conviver com o outro. Então, quando a gente tem essa proposta de diálogo de esperança, né, puxado aí pelo Jefferson, das nossas conversas que aconteciam, é com o objetivo de abrir possibilidades, para que as pessoas compreendam que é possível estarmos à mesa, que é possível falarmos de vida, é possível falarmos de defesa de direitos, e o mais importante, somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. É verdade. Tem não é um clichê, né? É uma grande verdade. Eu acredito, inclusive, eu sempre falo muito isso nas minhas palestras. A humanidade ela só pode crescer na unidade das diferenças. Não tem como, né? Não tem como. E há uma manifestação da verdade em todas as coisas, né? E dentro da experiência religiosa, tem uma coisa muito bonita, ela qualifica os nossos relacionamentos. Eu tenho encontrado pessoas, né, de grande força espiritual, falam que espiritualidade é identidade, né? As pessoas que têm uma espiritualidade forte, elas não se corrompem, elas não são subornadas, né? Eu sempre insisto nisso, né? Hoje, a gente vê que as pessoas são cópias de opiniões dos outros, né? Elas vivem de crença. Crença é o que o documento diz, o que o pastor diz, o que o padre diz, que bispos dizem, que o magistério diz, né? Isso é crença, isso é o depósito da fé. Tudo bem, mas e a fé? A fé é um caminho pessoal que eu tenho que fazer, e ela gera uma coisa muito linda, que é uma relação, né? Eu acho que a pessoa que tem fé na vida, fé naquilo que acredita, fé na pessoa humana, ela
tem uma consistência interna tão grande, que ela não vai viver sendo assim um retalho de opinião de analista, de opinião dos outros, de uma opinião de um vazio que está aí, né? Como hoje nós estamos aqui no Facebook, nós estamos no WhatsApp, é um mundo de postagem de uma opinião que não é minha, né? Às vezes eu fico pensando, o que eu recebo, será que as pessoas realmente estão acreditando no que elas estão falando ali, né? Então, por isso que há uma dificuldade. Agora, quando há uma estrutura interna, a pessoa tem uma qualidade, e na qualidade dos relacionamentos que ela instaura, existe uma revelação, né? Uma revelação de algo grandioso, que não vai banalizar a vida por baixo, né? Como o Razandré falou muito bem, né? Os preconceitos e toda essa agressividade, tudo isso que nós falamos aqui até agora, né? Eu acho maravilhoso, inclusive o Jefferson colocou assim essa vertente franciscana, né? O franciscanismo tem uma coisa muito interessante. O mundo grego trouxe uma dimensão meio panteísta, né? Dizendo tudo é Deus, né? O franciscanismo vem dizer que mais importante do que o panteísmo, que é uma verdade, muitas religiões acreditam nisso, é o panenteísmo. Isso é, Deus está em tudo. Tudo não é Deus, mas ele está em tudo. Uhum. Ele está no diferente. E aí a vida ganha uma dimensão que não se tem controle. Isso, né? Então, por exemplo, por causa da criação, Deus deixou uma marca registrada que garante uma presença na criatura, né? E ele é pura providência, pura convivência, né? Então, nós temos que instaurar essa dimensão fraterna de conviver com o diferente, né? Eu tenho sentido muita agressividade mesmo hoje no ambiente religioso, em todos os sentidos, né? E aí instaura o ódio, e o ódio teológico, ele não tem cura, não, é muito complicado. Quando o ódio começa a partir daí, é muito complicado, né? As pessoas hoje estão confundindo muito, realmente uma falta de reverência, uma falta de respeito, né? Pela escolha do outro, né? Todo mundo está querendo um caminho de realização, e o caminho de realização, eu sempre digo, é para sempre. Porque hoje o mundo, o mercado, o consumo nos oferece o sucesso. O sucesso é passageiro, ele pode terminar na primeira falência, no primeiro fracasso, né? Agora, a realização é para sempre. Agora, nós somos pessoas realizadas a tal ponto que nós não vamos nos corromper por qualquer ideologia, né? Então, eu tenho sentido, assim, realmente uma certa intolerância que vem realmente, mas isso reflete uma certa dose de um vazio existencial e de um vazio realmente de transformar a busca espiritual numa busca de verdade, né? O grande problema é que hoje a gente se apega muito a uma estrutura religiosa. Mais importante do que as religiões é você ter uma espiritualidade, né? Sem Deus. Há muita religião que está ligada ao mercado, e o mercado roubou a alma da religião. Então, nós temos que recuperar a partir de uma espiritualidade forte, né? Uma coisa que mais me encantou no caminho que eu fiz como frade, como franciscano, é a espiritualidade. Espiritualidade de 8 séculos, de uma forte tradição, mas baseada onde? No Evangelho. Baseada onde? Na palavra. Baseada onde? No compromisso de ir lá, sabe? De ir lá e mudar de lugar. Né? Porque hoje as pessoas ainda estão na metanoia grega, quer dizer, ela muda de mentalidade, então ela faz discursos bonitos, né? Mas ela não mudou de lugar. A questão de Francisco de Assis é que ele mudou de lugar, sabe? Ele mudou de lugar. O pai dele era o homem mais rico de Assis, era mercador. Santa Clara, o pai dela era o homem mais rico da Úmbria. Né? O pai de Francisco vendia tecidos que determinava uma estratificação social, né? Inclusive as cores do tecido, por isso mesmo ele tinha uma tinturaria. E como mercador, é um homem assim potente. O pai de Clara era mercador de armas, e era o homem mais rico da Úmbria. Olha o que Deus fez, né? Ou eles fizeram, a partir do momento que eles encontraram uma verdade absoluta, né? Mudar de lugar. Quer dizer, os filhos de famílias potentes vão viver, né, um despojamento total
de saltar para o lado lá onde a vida realmente está precisando de uma resposta, né? Então, acho que isso é fantástico, né? E eu acho que hoje nós estamos precisando disso, mudar de lugar um pouco, né? E é muito recolhida dentro do espaço da estrutura religiosa, mas não dá aquele salto para ampliar um horizonte de compreensão da vida da pessoa, né? Sim, Incrível, sim, isso aí. potente. Mete bronca, né? Isso. Frei, em que a espiritualidade franciscana ajudaria todos os cristãos e cristãs na criação de pontes, né? Que pudessem ver a divindade de uma forma diferente? Quando a gente fala de espiritualidade franciscana, é porque ela tem uma vertente muito real, muito personificada. Primeiro, porque ela é baseada na experiência de Francisco, né? Francisco não nos deu uma espiritualidade. A espiritualidade foi criada a partir do momento que se procurou compreender o quê? A experiência que ele fez de Deus, a experiência que ele fez de convivência com a vida, a experiência que ele fez de conviver com as pessoas, né? Então, a espiritualidade franciscana, ela é relacional, né? É uma espiritualidade da fraternitas, da fraternidade, de criar laços, de criar envolvimento, né? E hoje nós estamos precisando muito disso, sabe? Isso, criar uma força de convivência tão grande, porque as pessoas hoje estão no uso da vida, no uso das relações, no uso das coisas, elas não convivem, né? Então, a espiritualidade franciscana é uma espiritualidade de convivência, de convivência. Agora, para você ter uma convivência, você tem que ter uma vivência forte. Então, Francisco vai ao Evangelho porque ele precisava de um patamar de valores, e o Evangelho é a boa nova. Há uma novidade baseada em princípios, uma novidade baseada em sonhos, de um projeto de reino. Jesus quer realmente instaurar uma utopia, né? A sociedade tem que ser transformada, o humano tem que mudar, as coisas têm que mudar. E como é que você vai falar uma boa nova se você não é essa boa nova, né? Então, de uma convivência, você vai para uma vivência de um valor maior. E aí, a espiritualidade franciscana, o Evangelho. Mas não o Evangelho entendido como texto, como palavra apenas de um livro. É a fala encarnada do Mestre, né? Por isso que Francisco tem uma frase incrível, que ele diz: pregue o Evangelho, se precisar, use palavras. Então, o Evangelho não é texto, as pessoas hoje entendem o Evangelho como texto, né? Elas sabem decorar, elas citam, né? Mas elas não... Porque Francisco ensinou que não basta você seguir a palavra, você imitar a palavra do Senhor Jesus. Você tem que se namorar, você tem que ser um apaixonado pela vida, pela existência. O enamoramento muda a pessoa. O que muda a pessoa, ela é ser uma pessoa apaixonada. A pessoa apaixonada, ela é criativa, ela não é fechada. Ela não é fechada, né? Então, hoje, por exemplo, a espiritualidade franciscana, ela atravessa o tempo, porque ela vai puxando a história para frente. Francisco não é um santo do passado, ele é um santo do presente. Por quê? Porque ele tem um pensamento plural, ele sempre pensou as coisas como irmão, irmã, né? Ele nunca pensou as coisas a partir do eu sozinho, mas sempre de uma bela convivência, né? Então, isso provoca uma crise nas estruturas fechadas. Ele não brigou com a estrutura fechada do cristianismo medieval, que era bastante decadente, né? Ele vai para dentro do cristianismo medieval levando o quê? Uma novidade, né? Eu vim trazer aqui uma novidade de convivência fraterna e de um valor baseado na palavra do Evangelho, né? Então, isso mexeu muito. Essa é uma questão. A outra questão é que ele vai mudar de lugar. Ele está vivendo um momento de uma pandemia. A hanseníase, a lepra, não era uma feridinha. Exatamente. Né? E aí... Gostei dessa. Não era uma feridinha.
E aí ele vai realmente saltar para o lado de uma linha da morte, né? E como é que a espiritualidade dele começa a ser desafiada? A partir do momento que ele vai encontrar com aquele humano descuidado, vítima, nem dá para falar que estava marginalizado, era vítima de uma exclusão, havia um ritual de exclusão para tirar o leproso da convivência, ele vai lá, né? É famosa a espiritualidade da espiritualidade franciscana, a cena do encontro dele com o leproso. Uhum. Se abraçaram e se beijaram, né? O abraço e o beijo é muito importante, porque o abraço é a aproximação, né? É a aproximação. E, de repente, vem o coronavírus e diz que você tem que se afastar. É complicado. O pior do coronavírus é que ele nos isolou. E Francisco vai lá e traz para perto, né? Traz para perto o podre. Porque a humanidade, se ela não é cuidada, ela apodrece, né? E as legendas, uma diz que foi abraço, outra diz que foi um beijo. Eu sempre coloco essa pergunta: quem beijou quem? Deixar-se beijar é mais do que beijar. Ele se deixou tocar, né, pelo grito do outro, né? Isso que foi muito importante. Então, é uma espiritualidade que vai lá não só sentir o cheiro da ovelha, mas sentir que tem uma ovelha que está apodrecendo, e ele vai atrás disso. E aí começa. Então, essa foi, vamos dizer, o rito iniciático dele, né? Então, é uma espiritualidade que nasceu abraçando realmente uma necessidade humana que realmente de aproximação, de trazer para perto, né? Eu acho que aí vai nascendo uma dimensão fraterna, muito grande. Mas, Frei, deixa eu só fazer um questionamento aqui, que está dentro do que você falou. Seria também, então, essa fraternidade que você colocou, uma imitação do que também Jesus faz no Evangelho com os seus apóstolos e os discípulos? Seria isso também uma imitação? E ele consegue entender essa imitação, a importância dessa proximidade que Jesus tinha com os apóstolos, principalmente com os discípulos que estão em volta? Exatamente. Porque quando eu começo a olhar assim, atentamente o Evangelho, hoje, sobretudo dentro da dimensão, vamos dizer, cristã, né, tem alguns conceitos que eles já são meio petrificados, mas a gente tem que ver que eles têm uma dimensão muito forte, né? A primeira dimensão forte, eu já falei, é a convivência. E Jesus vai conviver. Ele vai conviver com a realidade daqueles que ele vai chamando, e daqueles que vão sendo seduzidos pela presença dele. Ele é pescador com os pescadores, né? Ele vai lá dialogar com o cobrador de imposto, ele vai talvez escutar o grande discípulo dele que está muito ligado ao mundo do ensinamento e da sabedoria da época, que é João, né? Ele acolhe aquela diversidade de experiência dos seus apóstolos. Ele tem um intelectual como João, ele tem um homem simples como Pedro, né? E ele vai acolhendo. Então, isso é um primeiro passo. O segundo passo é que ele vai instaurar o discipulado, né? O que é o discipulado? É a escuta de um grande ensinamento. A gente tem que estar aos pés de um grande ensinamento. Ser discípulo e ser discípulo é escutar uma palavra maior, o valor maior. Quem que está escutando o valor maior hoje, né? Quem que está escutando o valor maior? E Francisco também, para ele, o primeiro discipulado é realmente a palavra, né? A palavra. Ele começa escutando a força que brota dessa novidade que é o Evangelho. Então, num primeiro momento, nós somos realmente discípulos. E Jesus tinha apóstolos. Quem que era o apóstolo, né? Apó, do grego, aquele que está lá no íntimo, né? Que está junto. Era o companheiro de vida. Ele é o discípulo que de repente percebeu, olha, isso aqui vale a pena eu largar tudo e investir a minha vida nesse grande ensinamento, sabe? É uma relação de intimidade. Então, a gente tem essa dimensão do discipulado, do apostolado, eu gosto de falar disso, né? E temos a questão também que eles mesmos são evangelizadores, né? Porque muita gente entende o evangelho como pregação, né? Não,
Evangelização é tornar nova a humanidade, é tornar nova a estrutura, tornar nova a pessoa, né? Isso que é importante, né? Então, eu acho que Francisco também consegue encontrar esse jeito novo, diferente de criar uma relação qualificada com tudo. E o outro aspecto é realmente a dimensão pastoral. Pastoral é um cuidado amoroso, cuidado de pastor, cuidado de pastora mesmo, sabe? Essa relação afetiva com aquilo que você está conduzindo, né? Acho que a espiritualidade franciscana nos ensina uma coisa muito linda: você não pode separar espírito de afeto. Não dá para separar, sabe? Hoje, o que falta, às vezes, para as religiões são essa dimensão do cuidado. Olha o discurso religioso que está presente hoje: culpa, pecado, demônio. Culpa, pecado e demônio. Quem que está falando da graça? Quem que está falando do amor? Então, a gente encher a pessoa de culpa, você abaixa a autoestima. Quando Jesus sempre mandava as pessoas se reerguerem: olha, talitacum, toma o teu leito, levanta, anda, vem para o meio, vamos em frente, né? E essa dimensão é muito importante. E depois vem o envio, a missão, sabe? A missão significa eu mudei de lugar, sabe? Eu vou para o lugar do diferente, eu vou acolher o diferente do outro e ver o que dá para somar, né? O que dá para somar. Então, isso amplia uma experiência, né? E a experiência só tem sentido se for para contribuir para uma vida muito mais digna, né? A prática de Jesus foi essa, né? Então, acho que toda a dimensão fraterna é exatamente essa: ajudar uma convivência humana mais solidária, sabe? E até ter uma formação interdisciplinar muito mais profunda. Então, a experiência religiosa tem que ajudar em questões urgentes do mundo em que vivemos, né? Tem que ajudar. Frei, Fala, André. Diante disso, assim, surge uma outra pergunta que, claro, o senhor já respondeu grande parte, mas eu acho legal a gente pontuar, e até para o povo ter acesso também e amadurecer junto. Quais são os testemunhos históricos dessa espiritualidade que eu quero chamar de dialogal, né? É uma espiritualidade dialogal. Quais são os testemunhos históricos? São vários, mas eu gostaria de ouvir o Frei falar um pouquinho sobre isso. Isso, a partir do franciscanismo, né? Sim. Isso. Olha, eu acho que um testemunho histórico é que Francisco, ele sempre teve a coragem de fazer aquela experiência de que fé é você abrir caminhos onde não existem caminhos. E o testemunho histórico dele é que quando ele tinha lá um grupinho pequeno, eles eram 9, ele vai a Roma. E entra dentro da cúria romana, dizendo: olha, eu vim trazer aqui uma forma de vida. E apresenta para Inocêncio III uma série de textos do Evangelho, dizendo: olha aqui, ó, essa é a minha forma de vida. Certo? Isso deu um impacto, porque por mais que você esteja dentro de uma organização curial, você pode experimentar um certo, até vai rimar, um certo vazio existencial, né? Porque você pode estar olhando a vida a partir do poder. Francisco vai mostrar que ele tem que olhar a vida e colocar mais forte aí a palavra. Ele fala: essa é a minha forma de vida, a palavra. Esse aqui é meu parâmetro de valores, né? É como se ele chegasse lá para Inocêncio III e falasse: olha, o evangelho ainda é boa nova, né? Não é só poder. Ele ainda é notícia, né? É uma notícia bela, boa, é uma graça de amor que vai transformar. Ele acreditava nisso. Então, esse é o primeiro personagem histórico, ao meu ver. O segundo aspecto histórico é o fato de que ele começa sozinho, porque é um ideal dele, né? Mas é o fato dele acolher os primeiros companheiros que vão chegando. Em vida, ele já tinha 5.000. Que quando realmente você é coerente, você atrai, sabe? Atrai. Porque ele começa a mostrar que há um caminho de sensibilidade, né? De sensibilidade. E, além disso, é muito interessante que os que começam a seguir historicamente, Bernardo de Quintavalle, Pedro de Catânia, né? Depois vem Ângelo Tancredi, é um grupo de gente que participava de uma classe
que tinha condições econômicas, financeiras, condição de nobreza, vinham de boas famílias, e naquele período havia um certo consumismo, né? E, de repente, entra um personagem histórico chamado Poverello, né? Eles vão renunciar o poder de quem tem, o poder de quem pode, o poder de quem sabe. Eles começam a lutar contra os falsos deuses do consumo da época, do mercado da época, de uma eclesiologia da época, que era simoníaca, que usava muitos bens, até da função de si mesmo. Então, eles rompem com tudo isso. Eles rompem. Eles só não rompem com uma dimensão eclesiológica, né? Aliás, eles não rompem com a igreja, porque a igreja é reino, né? A eclesiologia é o modo como ela é conduzida. Então, a coragem deles de dizer, olha, nós queremos viver uma dimensão, a paixão que ele tem pela dimensão eclesial é muito bonita, ele vai lá para dentro como um provocador, né? E então, isso é uma dimensão histórica, né? E a outra questão histórica também é que ele vai fazer a primeira grande experiência do diálogo interreligioso, de sair dos limites da Itália, ir em direção à Terra Santa, chegar em 1219 em Damietta, no Egito, e dialogar com o sultão Malek el-Kamil, né? E dizendo aqui, olha, eu vim dialogar com você. Né? Em nenhum momento ele vai simplesmente o sultão a uma conversão, uma mudança. Ele fala, eu vim mostrar para você o Deus que eu creio, vou escutar no Deus que você crê. Então, houve uma escuta dos dois, e ele saiu vivo de um campo inimigo, onde ele podia ter sido decapitado. É porque ele não leva a violência, ele não leva a intolerância, porque se nós dialogamos no espírito comum, as soluções começam a aparecer. Então, ele vai fazer o primeiro, acho que, grande encontro de diálogo interreligioso da história. Isso marcou para sempre a história da humanidade. Celebramos isso ano passado, 800 anos, né, do encontro dele com o sultão. Faz 8 séculos que o mundo não esquece isso. Sim. Eu acho que são esses modos históricos com que ele vai realizando a vida. Outra dimensão também que faz parte da história é que ele vai criar a consanguinidade espiritual. Todo mundo é irmão e irmã, né? Tanto as pessoas como as criaturas. Essa dimensão que você lembrou muito bem, André, da casa comum. Né? Francisco, ele começa escutando uma inspiração, reconstrói a minha casa. Que casa é essa? Né? Acho que o período medieval tem uma forte influência da concepção grega de casa. Eu sempre gosto de falar sobre isso. A primeira casa que tem que ser trabalhada é o ethos, a moradia do ser, a interioridade, o núcleo existencial que a pessoa tem, a sua centralidade mais íntima, aquilo que está ali no seu coração, o fides, né? O fides, fidelidade e fé, aquilo que está dentro dele. O segundo, casa é a ética, a casa dos valores, dos princípios. O franciscanismo sempre viveu valores muito nítidos, fraternidade, minoridade, né? Gentileza, que é a palavra que está Nessa semana de oração, dessa semana. Então, e hoje, o que nós estamos vivendo hoje? Uma falência. A grande crise hoje é uma crise de princípios, né? As pessoas se corrompem por pouca coisa, né? Ou, aliás, por grandes coisas também. E a terceira casa a ser reconstruída, o oikos, a casa comum, né? Então, Francisco partiu daí. Se você olhar bem a vida dele, é a partir daí a reconstrução da interioridade, a reconstrução de uma vivência qualificada em valores e virtudes e acolhendo a casa comum. E aí ele vai instaurar realmente um diálogo com a existência, né? Isso que é importante, né? Deixa eu só fazer um pedido agora para quem está no ar aí. Pessoal que está escutando aí, Flávio de Marabá, Frei Flávio, Alexandra, Ana, Maria Tereza, Neide, Joyce, Sérgio, João, Vânia, Lobo. Dá uma compartilhada para a gente aí agora, compartilha, curte, joga aí para o ar para a gente, para mais pessoas poderem ter acesso depois a essa aula que a gente está tendo aqui de espiritualidade, que eu acho que é muito importante
as pessoas terem contato com isso, né? Nesse mundo que está tão complicado de se viver, as pessoas terem contato com esse tipo de aula, na verdade. Né? Então, vamos lá, André, faz a outra pergunta aí. Sim. Eu já me perdi todo aqui no. Não, eu sou ali pragmático ali com as perguntas. Frei, existem franciscanos que tenham aderido, né, ao sectarismo promovido por esses tempos de crise humanitária? A pergunta seria se mesmo dentro da família franciscana tem gente fazendo um discurso contrário ao que seria a espiritualidade franciscana, né? Seria isso? Na verdade, é mais porque, assim, o objetivo mais, assim, da gente também estar apresentando ao povo que, em meio a todo esse rio vivo de amor, espiritualidade, reflexão, infelizmente, né, esse cenário, esse campo magnético de ódio tem conseguido cooptar, né, capturar pessoas. Então, a pergunta é nesse sentido de saber que essa onda sectária também alcançou irmãos e irmãs. Aí eu tenho na minha vivência, na minha convivência, nas minhas andanças, né, por esse Brasil afora, eu tenho encontrado muita gente que, infelizmente, está fora, sabe? Há uma grande contradição entre o ideal e a realidade. Abraçou uma realidade ideológica, né? Uma vez perguntaram numa grande assembleia franciscana, me perguntaram se eu era a favor de uma política vigente que está aí, né? Então, eu dizia que uma política que não prioriza a vida da humanidade, uma política que prega a violência, que prega a arma, está fora do conceito. Se eu tivesse que fazer uma opção, né, por essa mentalidade que está aí, eu teria que fazer duas coisas. Primeiro, escrever uma carta para o ministro geral e pedir a minha saída da ordem, renunciar meus... Eu dizia, eu não sou frade, eu não sou franciscano. Mas, meu Jesus! tenho encontrado dentro dos frades, dentro da dentro das diversidades da família franciscana e dentro da ordem franciscana secular, gente que está realmente do lado, né? Do lado de morte, né, Frei? Não está priorizando a vida, sabe? Não está priorizando a vida. Não está nem aí eu sempre falo como que quase que um clichê, né? Quem devia cuidar de nós não está cuidando, sabe? Nós não somos prioridade para o governo. O governo cuida de banco, cuida de moeda, cuida de empresa, né? Nós temos política? Não temos. O que é a política? A concepção grega de política é maravilhosa. Arranjo existencial para o bem comum. Arranjo existencial para o bem comum. Existe coisa mais cristã do que isso, né? E sair lá do mundo pagão, do paganismo grego, do mundo, vamos dizer assim, porque paganismo não é ausência de Deus, é excesso, né? Excesso de Deus, né? Então, mas de lá saiu esse pensamento, olha, arranjo existencial para o bem comum. Nós temos política? Nós não temos. Nós temos políticos? Não temos. Nós temos um grupo que hoje está interessado em criar uma profissão de levar vantagem. É tráfico de influência, né? É todo mundo comendo na mão da empresa, né? Quem manda nesse país é um mundo fortíssimo, que as pessoas são subornadas, é molhar a mão mesmo. A gente sabe disso. Então, eu fico perguntando como ser cristão e como ser franciscano se eu compactuo com isso. Infelizmente, tem gente que compactua, né, com isso. Eu encontro isso dentro da família franciscana. Mas eu não estou polemizando, não, porque, olha, uma vez eu estive numa defesa de tese na USP, e na banca estava o grande filósofo da educação, Yves de Latter. E aí, ele era orientador da tese, e a mestranda dele foi brilhante. Só que havia
outros dois na banca, dois que realmente usaram o poder intelectual e começaram a brigar entre si, né? Uma disputa de ego acadêmico ali tão forte que esqueceram a tese, esqueceram o tema da menina, ela ficou em segundo plano. Aí, no final, depois que os dois brigaram, ocuparam todo o tempo da defesa, o Yves Delattre tomou a palavra e disse assim: olha, eu queria fazer uma paráfrase do mestre dos mestres. O mestre dos mestres, que é Jesus, disse: não se atire aos porcos. E ele disse assim, eu vou parafrasear dizendo: só se atiram pérolas aos poucos. Né? Então, o que eu estou fazendo? Não adianta brigar, não adianta dar murro em ponta de faca. O que eu tenho feito? Trabalhar com pessoas multiplicadoras, sabe? Pessoas de consciência, pessoas que têm uma indignação profética, que ainda têm ética, sabe? Porque tem um pessoal acomodado, sabe? Eles são parasitas grudados na estrutura de movimentos espirituais. É muito cômodo para ele. Ele não sai. Ele é incapaz de dialogar com a existência, com a vida, né? Então, ele é a pessoa realmente que é cópia. Ele é cópia de analistas, ele é cópia, vamos dizer, da mídia, né? Ele é cópia de um ranço político, né? Ele não faz política, ele torce para uma ideologia, ele não quer perder, sabe? Ele não quer perder o campeonato, né? Mas ele não tem consciência do que ele está fazendo. E está longe, esse está longe das verdades do evangelho, porque não prioriza a vida, não prioriza a pessoa, sabe? Ele vai fazer o gestinho ali, sabe? De arma mesmo, as pessoas que compactuam com a violência, isso é muito preocupante, eu acho muito preocupante. Tem uma mentalidade individualista, narcisista, sabe? E está muito complicado isso. Mas, graças a Deus, a família franciscana, por causa da força espiritual que tem, ela tem sido coerente, coesa em defender essas verdades, né? Na verdade, né, Frei, você tem essas pessoas que saem fora do trilho, mas o grupo maior da família consegue conversar, dialogar, Sem dúvida, e a sem gente dúvida. consegue, a gente Sem junta dúvida. todo mundo que é bom, esquece as diferenças que às vezes Pois é. surgem de uma coisa ou outra e vai em frente. Nossa, porque tem muita gente comprometida, porque o que eu falei é que alguns têm uma religião de vida, mas não tem espiritualidade, não tem mística, sabe? Compromissado, é voltado para o próprio umbigo, é muito utilitarista, né? Adepta de espetáculos, de mega shows, com fraco sentido de pertença, né? Então, agora, eu tenho visto, realmente, claro, dentro da família franciscana e de muitos cristãos, realmente, uma coerência muito grande, muito grande. Isso, acho que isso traz muita esperança isso. Né? Maravilha. Legal, mas vamos lá, agora eu achei, André. Achou? Qual tem sido a sua opinião, Frei, com a contribuição do Papa Francisco na promoção do diálogo, na promoção da paz com outras religiões? Olha, incrível, né? Primeiro, porque se nós prestarmos bem atenção, quando a gente olha o mundo hoje, quem é a liderança do mundo de hoje, né? A liderança tem vindo da política, a liderança tem vindo da arte, a liderança tem vindo do esporte, né? Não. Acho que os dois grandes líderes catalisadores do mundo de hoje, sabe, não está no parlamento inglês, não está na política da comunidade europeia, nem está no topete do Trump, né? A grande liderança do mundo hoje está na mão de dois grandes líderes, o Papa Francisco e o Dalai Lama. Eles têm respeito, né? O que eles falam, as pessoas escutam. E qual é a grande contribuição do Papa com isso? A grande reverência que ele tem, realmente, pelas forças e pelas vertentes que vêm das diversas expressões religiosas, né? E ele, o Papa, eu sempre digo, né, e aprendi isso com o Dom Cláudio Ramos, ele é o Papa dos 3 P's, né? É o Papa da pobreza, né? Isso é, do despojamento,
no verdadeiro sentido, realmente, da pobreza franciscana, que não é você estar num conceito econômico, financeiro de ter ou não ter. Pobreza é a coragem de ter em comum, sabe? A coragem de ter em comum, você dividir tudo, dividir as ideias, dividir as convicções, que é mais difícil, né? Dividir o pensamento, e dividir as coisas, dividir o patrimônio, dividir tudo. A partilha, ele tem feito isso, né? Ele realmente está mudando de lugar. E isso é muito importante. Então, ele é o Papa da pobreza, nesse sentido, totalmente simples, despojado, humilde, preciso, né? Confiante, né? E é o Papa da paz, né? E paz é a inteireza, sabe? A inteireza humana. É o Papa que vai dialogar lá onde estão os conflitos, né? Ele não fala de problema, ele fala de conflito, né? E ele é o Papa do planeta, né? Então, o homem da pobreza, da paz e do planeta, que vai realmente gerar um documento que hoje tem bilhete de entrada em todas as religiões, que é a Laudato Si. E com uma forte carga daquele também que tem um bilhete de entrada em todas as culturas, em todas as religiões, que é Francisco de Assis. Então, o Francisco de Assis e o Francisco de Roma encontraram um jeito de criar uma identidade necessária pós-moderna, né? Então, um é da Idade Média, o outro da Idade Mídia, né? E conseguiram fazer esse encontro necessário para os dias de hoje. Então, eu acho o Papa realmente uma figura muito importante, porque ele está dialogando muito, com simplicidade, que vem realmente de um país, dentro de uma categoria econômica financeira de terceiro mundo, né? Porque nós aqui na América Latina ainda somos terceiro mundo, né? Para aquela centralidade do outro hemisfério, né? E que está sendo capaz de mostrar realmente que, se existe um mundo globalizado, ele tem que dialogar naquilo que é o único modo de unir raças, nações e credos, que é o espírito comum. Eu acho que por aí que está a importância dele hoje. É uma figura assim que está enfrentando muita barreira também, porque o modo como ele conduz as coisas é muito reto. Sem ele dúvida. tem um pensamento reto e baseado no Evangelho. É alguém que se preocupa muito com o humano. Então você vê ele responder cartas, você vê ele conversar com as pessoas, ele ligar para um arcebispo no Brasil para falar sobre a pandemia. Isso é uma coisa que a gente não vê acontecer sempre, né? Não é qualquer liderança religiosa. Mandar o bilhete para o menino que perdeu a mãe, né? Não, e sem contar os outros, né? Que a gente sabe das histórias das pessoas que foram abusadas na igreja, que ele escreveu cartas, mandou, pedindo desculpa, querendo ajudar. Então, essa humanidade, e eu acho que as pessoas deviam aprender com isso. Sabe? É briga por poder, posição, é briga pela última fala. A última fala tem que ser minha, não pode ser do outro. Sabe? Essa posição toda vai de encontro ao que, principalmente para nós cristãos, aí falando da gente mesmo, né? A gente tem que, às vezes, lavar nossa roupa suja mesmo. Às vezes a gente está fora completamente disso, a gente não consegue enxergar essa importância, essa importância de mudar, como se falou, de sair do seu lugar. Isso. Quando você sai do seu lugar, é muito mais fácil de você entender o que Cristo queria, né? Isso. Só para quem já saiu do seu lugar, que teve essa experiência, pelo menos algumas vezes na vida, que vai entender o que está sendo falado. Quem nunca saiu do lugar não vai entender, não tem jeito. Isso. Mas vamos lá. Vai fazer a outra pergunta aí, André? Ou eu faço? Faço sim. E me ligaram aqui, eu dei o telefone para minha esposa. Eu faço sim. Qual é a sua mensagem para os cristãos e cristãs, católicos, evangélicos, ortodoxos, enfim, em tempos de pandemia e em tempos de tanto ódio?
Aí falando da gente mesmo, né? É isso. Eu penso que a nossa vida, a partir da força espiritual que nós temos, da religião que escolhemos, né? Ela tem que realmente estar sempre, sempre, sempre do lado da vida, né? Nós temos que realmente ter muito mais atitudes, muito mais sentimento, muito mais afeto, fé, esperança, caridade em tudo que nós fazemos, que saltem para as nossas práticas e para os nossos relacionamentos aquilo que estão dentro dos cultos e das celebrações, né? E nesse tempo de pandemia, eu queria dizer que a gente não perca nunca a esperança, né? O princípio esperança é que nos mantém em pé. É o que João diz: quem crê tem a vida eterna, né? Quem crê tem a vida em abundância. Eu acho que nós temos que hoje fazer o que Francisco fez, colocar novamente a casa da humanidade em pé. Não vê que a minha casa está em ruínas? Na época, ele sabia muito bem o que era ruína, porque o medieval detestava a ruína, porque ruína é o que perdeu a vitalidade, que perdeu a história, que perdeu o cuidado, né? Ruína é aquilo que não podia mais ficar em pé, porque estava realmente fora, sabe, de um envolvimento amoroso de vida. E ele aprendeu muito isso com Jesus. Qual é a prática de Jesus? Sempre reerguer as pessoas, sempre sempre colocar novamente a humanidade em pé, uma questão de redenção, né? Vocês que estão no Rio de Janeiro, que símbolo lindo, Cristo Redentor, de braço aberto, mas em pé. O crucifixo de São Damião está em pé. A vida tem que estar em pé. Nós não somos pessoas que nascemos para rastejar, então não há pandemia que vai nos derrotar. Nós somos muito maior do que isso. Somos muito maior do que isso. Então, eu penso que tem que saltar para as nossas práticas, para os nossos relacionamentos, essa palavra de esperança e de realmente priorizar a vida. Priorizar a vida. E nós experimentamos agora uma coisa muito importante, que foi o isolamento social, né, a quarentena. A gente se recolheu para colher de novo, né? Recolher significa colher novamente sentidos, né? Nós precisamos voltar a uma plenitude de sentidos. Acho que as coisas vão ter muito mais sentidos para nós agora. E eu estou vendo, por exemplo, que quando nós sossegamos esse mundo consumista, mercadológico, esse mundo que gera tanta coisa, a gente vê aí que o aquecimento global, esse teto todo da camada de ozônio, né, foi desaparecendo, né? E a gente nunca teve dias tão lindos, um outono tão bonito, né? Só que em São Paulo está uma coisa diferente, porque aqui foi adiantado tudo, os feriados adiantaram também o inverno, né? Então, frio do caramba, mas está um frio bonito, noites lindas, né? Nunca tivemos pôr do sol tão lindo, manhãs tão lindas, né? Mas nunca tivemos também o desafio da convivência com a casa, né? Esse esfrega, esse corpo a corpo da convivência e ficar observando uma vida que está em risco, mas que nós não podemos perder a nossa capacidade de sonhar. Jesus sonhou o reino, a transformação das estruturas do mundo e da pessoa. Francisco e Clara de Assis foram grandes sonhadores e, por isso mesmo, grandes realizadores, né? Eu gosto muito de um verso de um poeta que é da minha província, Walter Hugo de Almeida, confrade poeta. Ele tem um verso maravilhoso que ele fala assim: somente quem acredita na verdade dos sonhos é que chega a uma vitória, né? Então, nós temos que sonhar que vai dar tudo certo, né? E que nós vamos vencer esse momento, né? Então, no momento da pandemia, não perder a utopia. Maravilha. A utopia pode ser o não lugar, mas nós temos que sempre transformar o não lugar em lugar, porque isso é uma questão de fé. É a utopia que move a gente, né, Frei? Exatamente.
Se não tivesse utopia, a gente ia ficar chorando, sentando no chão, chorando. Verdade, tem que pensar sempre que pode melhorar, né? Verdade. E eu vou mandar um monte de abraço aqui para a gente encerrar. Isso. E tem muita gente participando, eu acho que merece a gente dar uma... A Paty Antunes, que teve semana passada com a gente aqui, a Patrícia, a Neide Maria da Silva, lá de Cuiabá, a Tereza Cristina Diel, que é lá de Petrópolis, nossa amiga aí, né, Fê, da UFS, a Vânia Lobo, que é da paróquia lá Nossa Senhora Aparecida, a Fátima Alves, que é da minha fraternidade da UFS, a Juliana Almeida, que é da Jufra lá, está começando a participar da Jufra lá também, a Maria Oliveira, que também é da Jufra, o Sérgio Libora Salles, que é lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Nilópolis, Chayana Batista, que é da Jufra, Elane Machado, que é minha prima, família também participa, né? A nossa fraternidade lá que está mandando paz e bem, lá de Nilópolis. O Evangeldo, que é um amigo meu, que é aí de Salvador, André, mora aí, tá mandando também um abraço, falou que tá dizendo que é bom me ver. A Vânia Lobo de novo, Sérgio, a Ana Soneguete, que é uma artista plástica aí do Rio de Janeiro, a Maíra, que é lá da nossa fraternidade também, o Marco Antônio Rodrigues, que é o secretário regional da UFS, o ministro regional da UFS, o Frei Flávio, a Pascom da Igreja Nossa Senhora Aparecida, a Alexandra Oliveira, que é minha amiga de faculdade, mas quem aqui? A Joyce Cristina, que é da Jufra, e aí vai, Rosimar Glória, que é lá da paróquia também, a Fabiana, que é de Minas Gerais, a Iamara, amiga também de faculdade, a Jorge, a Carla Cid lá da fraternidade, é muita gente, não dá para falar todo mundo não, é muita gente, o negócio foi show, assim, a gente quer agradecer muito e dizer que o que a gente tira dessa mensagem é que a gente precisa realmente mudar muita coisa no nosso interior para que a gente possa viver melhor e também ser esperança para os outros, né, Frei? Porque também uma vida sem ser nada para ninguém, acho que não vale a pena. E isso aí Francisco soube trabalhar muito bem a partir dessa ótica do Evangelho aí, de entender que para Jesus a questão da fraternidade era muito importante. Fala aí, Andrezão. É isso, estamos já chegando no final, mas com gostinho de replay, né? De tipo, queremos mais. Eu acho que no futuro bem próximo a gente está cuidando o Frei de novo, para estar com a gente. Estou à disposição. Isso que nos alegra mais ainda. Tem um comentário que eu queria ler aqui rapidinho, André, que eu agora fiquei emocionado. Roberto Neuza Carvalho, sou da Irlanda, estou vendo pela primeira vez, sou católico e de fé. Obrigado pelas palavras. Da Irlanda, irmão. Olha só. Nós chegamos na Irlanda, então tá bom pra caramba. Que maravilha. Mas fala, André, termina aí. Eu fico feliz de ser esse metodista de coração aquecido e com Francisco, né? A espiritualidade franciscana, de poder estar aprendendo com os meus irmãos, assim, a gratidão por ser acolhido, né? E eu acho isso muito legal. E a gente está caminhando com muita esperança, né? De muitos abraços, muitos encontros. Então, eu quero agradecer, Frei, porque a gente já teve a oportunidade de se ver. Que bom. André. Estava magrinho, estava diferente, mas a gente conseguiu. Tinha cabelo. Então... Não, eu tive uma experiência com o Frei Vitório, que a gente dá aula lá no curso lá em São Paulo, e a gente nunca se encontrava assim. Curso franciscano de verão, que até o Flávio está dando saudações aos meus professores, que a gente dá aula lá para essa rapaziada. Aí, cara, tive uma experiência com o Frei Vitório que foi muito importante para mim. A gente caminhava e conversava. A gente conversou uma semana caminhando, batendo papo. Ainda tivemos lá um momento de recreio para conversar. Aprendi muita coisa, foi muito importante até na minha caminhada, né? A gente poder refletir, falar com outras pessoas e aprender é muito importante. Então, assim, muito legal te rever. Igualmente. E que nós consigamos nos rever mais aí, né? Se Deus quiser. Mais alguma coisa, André? Jefferson, queria propor, ao invés da gente orar, a gente terminar com a leitura, né, de Romanos 12, 12, que é uma palavra de encorajamento e de ânimo para nós, né? E que diz assim: alegrai-vos na esperança,
sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Né? Recado do irmão Paulo, a comunidade dos nossos irmãos cristãos romanos, e que nos alimenta hoje também. Sem né? dúvida. Então, a palavra para nós, palavra de Deus para nós, e que Deus continue abençoando a todos e todas. Paz e bem. Paz e bem, Frei, aquele abraço. Paz e bem, gente. bem, Jefferson, Segunda-feira André, vai ser... Segunda-feira o nosso horário é 18h30, né? 18h30, a gente não vai fazer 21 horas, não. Quem quiser participar, esteja conosco. Boa noite aí. Isso, gente. Paz e bem.